Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 161. Mas isso é muito. O meu ainda estava um tanto surpreso. Qualquer um que tivesse visto o poder de Jormungandr com os próprios olhos acharia difícil não ficar chocado. Uma pessoa tão poderosa realmente escolheu se juntar ao Nighthide. Certo, Minnie, ele é nosso companheiro, não é? Ter um companheiro forte deve ser uma boa notícia. Vamos dar uma festa para comemorar a primeira missão completa de Shin Tsukihara, disse Leone com uma risada despreocupada. Najenda olhou profundamente para Shin Tsukihara, que parecia completamente indiferente, e finalmente assentiu. Tudo bem. Leone comemorou alto. Mas, Shin Tsukihara, você está mesmo bem? Era o Budo. Você não está ferido mesmo? Leone se virou para Shin Tsukihara com preocupação, depois que as brincadeiras cessaram. Eles provavelmente me subestimaram porque pareço jovem. O oponente não levou isso a sério, então eu me aproveitei, disse Shin Tsukihara casualmente. Antes que pudesse terminar de falar, Shin Tsukihara de repente sentiu alguém o tocando. Ele parou e viu uma garota de olhos vermelhos estendendo a mão silenciosamente e tocando seu abdômen. Sua mão fina deslizou pelo abdômen de Shin Tsukihara, e ela parecia não querer parar, continuando a explorar. Se Shin Tsukihara não fosse um veterano endurecido pela batalha, ele já poderia ter reagido. O que está acontecendo? Shin Tsukihara ficou perplexo. Leone hesitou por um instante antes de entender e disse com um sorriso radiante. Tivemos companheiros de equipe que, para não nos preocupar, agiram com dureza e esconderam seus ferimentos, e acabaram morrendo envenenados. Parece que a pequena Kami, embora não fale muito, na verdade se importa muito com você. O canto da boca de Shin Tsukihara se contraiu. Ele olhou para Kami, que ainda mantinha o rosto inexpressivo. Parecia que ela não iria parar até examiná-lo cuidadosamente. Mutar. Shin Tsukihara suspirou e se resignou a abrir os braços, deixando-a verificar. Hehe. Nesse momento, Leone de repente deu uma risada boba e esfregou as mãos. Deixa a irmã mais velha ajudar você a verificar também. Sem esperar pela resposta de Shin Tsukihara, ela começou a tocá-lo, ocasionalmente expressando sua admiração. Nossa, Shin Tsukihara, você parece tão magra de roupa, mas na verdade é tão bem definida. Abdômen definido. As sobrancelhas de Shin Tsukihara se contraíram. Leone estava claramente se aproveitando dele. Ela o havia irritado, mas não havia ninguém para apagar o fogo. Percebendo o olhar de Shin Tsukihara, Leone pareceu presunçoso com um ar provocador. De repente, ela puxou Minnie, que estava cobrindo os olhos ao lado dela. Ele realmente tem um corpo bonito. Ah, não precisa, estou bem. Minnie disse, mas ainda foi guiada por Leone para colocar sua pequena mão no abdômen de Shin Tsukihara, inconscientemente beliscando-o 2 vezes. Seu rosto instantaneamente ficando vermelho. Ok, parece que você realmente não está machucado. Aproveitando a oportunidade, Leone deu um tapinha no peito dela com delicadeza e disse, Shin Tsukihara, não fique brava. Que tal eu deixar você me tocar também? Leone perguntou sedutoramente. Shin Tsukihara olhou inconscientemente para o peito impressionante de Leone, quase explodindo. Mas sabia que se realmente se aproveitasse, se tornaria instantaneamente alvo de todos. Ele se conteve. Pensando consigo mesmo, você receberá o que merece. Não vá muito longe, Najenda lembrou de lado, Shin Tsukihara, já que você é tão forte, por favor, junte-se a Minnie de agora em diante. A habilidade Armas Imperiais de Minnie é principalmente de longo alcance, e suas habilidades físicas e marciais não são muito fortes, o que é sua única fraqueza. Ela tem medo de ser abordada. Nem mesmo Budo é oponente de Shin Tsukihara. Tê-la como guarda é praticamente infalível. O quê? Eu não quero me juntar a esse pervertido. O meu recusou terminantemente. Entretanto, era claro que ela não tinha nada a dizer sobre o assunto enquanto eles se preparavam para o banquete noturno. Além disso, preciso pedir para você treinar o Minnie. Najenda viu que os dois eram como óleo e água, e somente Shin Tsukihara poderia lidar com Minnie. Quanto aos detalhes desta missão, ela já havia recebido um relatório de Leone. Ela percebeu que a força de Shin Tsukihara não se limitava às suas poderosas armas imperiais, suas habilidades físicas e esgrima eram de primeira qualidade. Deixe comigo. Shin Tsukihara prometeu, enquanto trocava um olhar com Minnie. O olhar dizia claramente, você está acabado. De repente a minha sentiu um arrepio e começou a implorar a Najenda. Se Shin Tsukihara treinasse, ela certamente morreria. Infelizmente Najenda não lhe deu atenção. No dia seguinte, de manhã cedo, o sol tinha acabado de nascer e ainda estava escuro lá fora. Shin Tsukihara chutou o quarto de Minnie, que estava todo decorado em rosa e cheio de uma atmosfera de menina. A minha estava enrolada no cobertor, dormindo profundamente. Senhorita, acorde. Que horas são, não? A minha estava acordada, mas ainda grogue, segurando o cobertor como se preferisse morrer a levantar. Shin Tsukihara fez um grande esforço para convencê-la, mas sem sucesso. A minha ficou na colcha, sem medo de água fervente. Hoje era o primeiro dia de treinamento direcionado, e Shin Tsukihara não ia ser mole. Ele agarrou uma ponta da colcha e a virou. A atmosfera de repente ficou silenciosa. A minha estava usando apenas calcinha rosa com as coxas e o abdômen totalmente expostos, embora a calcinha com um pequeno urso bordado fosse realmente fofa. Ela rapidamente abraçou o peito. O que você está cobrindo? Não tem nada aí mesmo. Shin Tsukihara disse isso inconscientemente. Ele se arrependeu imediatamente. Minnie puxou sua abóbora. Seu pequeno corpo conseguia, de alguma forma, segurar o peito com uma mão e erguer os brasões imperiais com a outra. Shin Tsukihara sabiamente recuou, fechando a porta atrás de si. Najenda, que tinha acabado de acordar, ouviu uma explosão devastadora, seguida por um raio de luz que atravessou as paredes da base e disparou direto para o céu. Ela não ficou surpresa, pegou um pequeno caderno e deduziu algum dinheiro do salário de Minnie para o conserto da base. Então ela continuou a tomar seu café da manhã. Shin Tsukihara, vou te matar.
O rugido de Minnie ecoou por toda a base, acompanhado por lasers e tiros de metralhadora. Depois de causar um rebuliço, Minnie finalmente se cansou. Só depois de ser lembrada por Leone, que acabará de acordar, ela correu furiosa de volta para o quarto para se vestir. Capítulo 162. Está tudo bem mesmo? A atenciosa Cheelle se aproximou e entregou o café da manhã a Shinsukiara. Hoje Cheelle estava excepcionalmente deslumbrante. Já alta, ela usava um chogueção roxo claro e um par de meias de seda branca pura, muito chamativas. No entanto, seu café da manhã estava longe de ser louvável. Shinsukiara olhou para o prato que ela lhe entregou, que continha algum tipo de substância escura e não identificada. A personalidade de Cheelle é realmente bastante estranha. Sua falta de noção natural é exagerada a ponto de ela ser capaz de estragar qualquer coisa. Por exemplo, ela acidentalmente queimava comida enquanto cozinhava, usava temperos errados ou misturava sal e açúcar ao comprar produtos de primeira necessidade. Ao assassinar um alvo, ela até mesmo errava o alvo e o protegia por um tempo. E assim por diante. Todos esses cenários exagerados poderiam acontecer com Cheelle, mas ela tem seus pontos fortes como ser atenciosa, muito tolerante e trabalhadora em todos os aspectos. Obrigado. Shinsukiara tomou café da manhã, pensando que com seu físico comê-lo uma vez não seria um problema. Não se preocupe, a personalidade da Minnie é assim, ela vai se acalmar logo. Senhor Shinsukiara, o senhor é um homem gentil. Cheelle elogiou sinceramente. Gentil? Shinsukiara ficou um pouco atordoado, sem concordar nem discordar. Mesmo assim, ele terminou o café da manhã de Cheelle. O sabor realmente não era nada de especial, mas o que contava era a intenção. Cometi um erro, isso foi quando eu estava praticando culinária. Akame fez o café da manhã na cozinha. Cheelle só percebeu no meio da refeição de Shinsukiara e gritou. Ela também sabia que suas habilidades culinárias não eram muito boas. Está tudo bem, a comida da Cheelle ainda está muito boa, sabe? Eu já terminei tudo. Shinsukiara mostrou o prato vazio. Cheelle ficou um pouco atordoada e deu um sorriso doce para Shinsukiara. Senhor Shinsukiara, o senhor é realmente um homem gentil. Nesse momento, Minnie também trocou de roupa e saiu furiosa do quarto. Como Shinsukiara havia prometido ajudar Nageta a treinar Minnie adequadamente, ele naturalmente não voltaria atrás em sua palavra. Isso também aumentaria a capacidade de sobrevivência de Minnie. O primeiro passo do treinamento foi o treinamento físico. A força física da Minnie era muito fraca. Ela podia ficar sem fôlego só de correr por um tempo. Essa é sua vingança? Ainda não terminei com você, Shinsukiara. Eu estava errado, eu realmente não consigo mais correr. Por quanto tempo mais isso vai continuar? Eu realmente não consigo mais fazer isso. Na floresta do lado de fora da base onde o ataque noturno ocorreu, os gritos de socorro de Minnie enchiam o ar. Shinsukiara era comedido em suas ações, permitindo que Minnie descansasse somente após esgotar sua resistência. Como usuária das armas imperiais, a intensidade do treinamento de Minnie naturalmente não era fraca. Afinal, seus futuros inimigos não seriam fáceis de lidar. Maldito seja, Shinsukiara, não caia em minhas mãos. Minnie murmurou baixinho, mas não ousou levantar a voz, temendo que Shinsukiara a ouvisse e a obrigasse a treinar ainda mais. Quando o treinamento terminou, Shinsukiara encontrou uma fonte termal para relaxar. Ele ficou de guarda do lado de fora, sem espiá-la, mas poder provocá-la e brincar com ela ainda melhorava seu humor. Enquanto ele pensava, Minnie saiu cuidadosamente da fonte termal, enrolado em uma toalha. Ela estava observando Shinsukiara secretamente e percebeu que ele realmente não tinha espiado, o que a deixou aliviada. Você se saiu bem no treinamento. Aqui vai um pequeno presente para você. Shinsukiara hesitou, então fingiu tirar do bolso uma pedra preciosa verde deslumbrante, que na verdade vinha de um espaço do sistema. A pedra preciosa, brilhando levemente verde à luz do sol, era tão grande quanto a palma da mão de um bebê. É lindo. O meu ficou momentaneamente atordoado. As meninas pareciam não ter resistência a coisas tão brilhantes. No entanto, ela corou levemente e disse, isso não pode ser considerado uma confissão. Confuso, Shinsukiara deu um tapinha na cabeça dela, percebendo que ela havia entendido mal. O clima mudou e ela olhou feio para ele. É uma pedra preciosa especial da minha cidade natal com poderes místicos comparáveis às armas imperiais, explicou Shinsukiara. Na realidade, a pedra preciosa era uma pedra mágica do mundo ninho do dragão. Não é mais fraco que as armas imperiais? A mina ficou cética no início, mas ao segurar a pedra preciosa, ela sentiu uma frieza refrescante, enquanto uma barreira de luz verde fraca a envolvia. É chamada de joia da floresta. Ela ergue automaticamente uma barreira quando o hospedeiro está em perigo, forte o suficiente para bloquear pelo menos 3 ataques de criaturas super perigosas, acrescentou Shinsukiara. Mas não confie muito nisso. Conhecendo as fraquezas de Minnie, Shinsukiara pensou que esta pedra preciosa combinaria bem com ela. Minnie sentiu o poder místico da pedra preciosa e soube que Shinsukiara não estava mentindo. Era um tesouro inestimável, e ele estava dando a ela. Homem teimoso, mas de bom coração, ela murmurou, guardando cuidadosamente a pedra preciosa. Shinsukiara bocejou. Ele estava muito cansado depois de um longo dia. De repente, ele sentiu alguém deitar em seu colo. Era meu. Não pense muito, estou apenas cansada e quero descansar, ela murmurou. Como um cavalheiro, você vai me deixar me apoiar em você, certo? Se não, eu me levanto.
O meu explicou nervosamente, mas obviamente era uma situação embaraçosa. Durma. O treinamento acabou por hoje, disse Shin Sukihara suavemente, dando um tapinha na cabeça dela. A minha se acomodou, fechou os olhos e deitou-se em seus braços. O tempo passou e o céu escureceu. O céu noturno estava lindo, com a lua e as estrelas cintilando. Minnie acordou sentindo um desconforto no peito. Olhando para cima, viu o rosto adormecido de Shin Sukihara. Ele não parece irritante quando está dormindo, ela murmurou. Ela então descobriu a causa de seu desconforto. A mão de Shin Sukihara estava cobrindo seu peito. Shin Sukihara. Seu rugido ressoou, interrompendo abruptamente o sonho tranquilo de Shin Sukihara. Capítulo 163. Depois de acordar assustado, Shin Sukihara viu Loli Minnie, que parecia tímida e irritada. Depois de descobrir o que aconteceu, ele se sentiu injustiçado, mas não conseguiu se explicar. Provavelmente era apenas uma ação habitual que ele fazia enquanto dormia. Foi uma pena que ele não tenha conseguido aproveitar o momento ao máximo. No entanto, pequenas coisas têm suas vantagens. Cabe perfeitamente em uma mão, o que não é ruim, né? Mas a reação de Minnie foi incomum. Com base em sua personalidade, ela provavelmente teria sacado sua abóbora e ameaçado matar Shin Sukihara antes. Agora, ela apenas parecia tímida e não o atacava mais. Shin Sukihara sentiu sutilmente os sentimentos de Minnie, mas fingiu não saber. Se ele confessasse seus sentimentos agora, havia 80% de chance de sucesso. Mas eles moravam na mesma comunidade, e seria difícil manter isso em segredo. Ele estava mirando coisas maiores, então, por enquanto, ele teve que se fazer de bobo. Shin Sukihara treinou com Minnie por uma semana inteira. Seu condicionamento físico e técnica melhoraram significativamente. Agora ela até conseguia se manter firme contra Leone, mas apenas por um curto período de tempo, antes de não conseguir mais resistir. Uma nova missão chegou. O alvo é um parente distante do ministro honesto, chamado Yokao. Ele cometeu todos os tipos de crimes em nome do ministro: sequestro de mulheres jovens, suborno de autoridades, administração de casas de jogos e bordéis, até grilagem de terras. Mas esse cara tem muito medo de morrer. Ele contratou 5 mercenários que são cúmplices dos seus crimes. A missão é acabar com todos eles. Na agenda informou a todos seriamente, com fotos de perfil expostas à sua frente. Todos entenderam rapidamente a dificuldade desta missão. Yokao era apenas uma pessoa comum fácil de lidar. O principal problema estava nos 5 mercenários habilidosos. Os papéis foram rapidamente atribuídos. O meu seria o de assassino. Sua abóbora tinha um alcance máximo de quase 1 quilômetro. O paradeiro de Yokao era fácil de rastrear, já que ele frequentava seus próprios bordéis. Alvo confirmado. No topo de um penhasco alto, Minnie estava deitada com seu pumpkin, que parecia um rifle de precisão aprimorado. Shin Sukihara era seu parceiro, naturalmente a protegendo, embora parecesse bastante relaxado. Tendo lido a obra original, ele sabia que aqueles caras eram insignificantes e não mereciam sua atenção. Permissão para atirar. A voz de Najenda veio pelo rádio. O meu disparou com determinação. Um feixe de luz saiu instantaneamente do cano da arma, cobrindo uma distância de milhares de metros em uma fração de segundo. Yokao, que ainda se deleitava com a adoração de seus guarda-costas, foi perfurado na testa antes que pudesse reagir. Ele caiu no chão, sangrando profusamente. Shin Sukihara semicerrou os olhos. Diga o que quiser, as habilidades de tiro de Minnie eram realmente impressionantes. Se não fosse pelas limitações da abóbora, que só mostrava seu verdadeiro poder quando seu hospedeiro estava em perigo mortal, sua pontaria por si só a tornaria imbatível neste mundo. Você sabe o quão incrível eu sou agora? O meu foi orgulhosamente exibido para Shin Sukihara. Os dois estavam se dando cada vez melhor. Shin Sukihara deu um tapinha na cabeça dela. Pare de se exibir, vamos lá. Eles fizeram as malas e se prepararam para seguir em direção ao ponto de encontro. Assim que chegaram à metade da colina, Shin Sukihara parou. O que está errado? O meu perguntou curiosamente sem perceber nada de errado. Parece que esse sujeito, usando o nome do ministro, realmente ganhou muito dinheiro e está disposto a gastá-lo para salvar a própria vida. A pessoa que ele contratou é bastante habilidosa. Shin Sukihara explicou com um sorriso, enquanto a arma Jormungandreira aparecia em sua mão. Antes que Minnie pudesse reagir, Shin Sukihara a puxou para seus braços, evitando por pouco um ataque oculto. O agressor era um artista marcial do Templo do Punho Imperial. Errando o alvo, o artista marcial franziu a testa. Sua técnica furtiva nunca havia falhado até então. Em tão pouco tempo, você poderia nos encontrar e até mesmo armar uma emboscada em nosso caminho. Shin Sukihara elogiou. Mas para o agressor, não foi diferente de uma provocação. Buscando a morte. O artista marcial bufou friamente, assumiu sua postura e acelerou. Seu punho direito balançou com grande força, como uma bala de canhão. Mas aos olhos de Shin Sukihara, o ataque foi brincadeira de criança. Shin Sukihara, sem esforço, segurou o punho no ar, agarrando com força. Então, com um giro, quebrou o braço direito do artista marcial, acompanhado de um grito lancinante. Ah! Entregue as artes marciais secretas do Templo do Punho Imperial, e eu posso considerar poupar sua vida, disse Shin Sukihara friamente. Ele não matou o transeunte porque estava interessado nas artes marciais do Templo do Punho Imperial. Na história original, os artistas marciais do Templo do Punho Imperial podiam lutar contra os usuários das armas imperiais apenas com sua força física. Com o físico e a força de Shin Sukihara, os benefícios da prática seriam maiores que 1 mais 1 igual 2. Você acha que eu sou idiota? Mesmo que eu te dê, você vai me matar. O artista marcial, embora seu braço estivesse quebrado, não implorou por misericórdia. Acredite ou não, a decisão é sua. Shin Sukihara balançou a cabeça, puxou Minnie para trás e puxou o artista marcial para mais perto. Com uma joelhada no peito, ele o derrubou no chão.
Outro bocado de sangue escuro jorrou e o artista marcial se ajoelhou. Antes que ele pudesse se recuperar, Shin Sukihara o estrangulou pelo pescoço, apertando-o ainda mais, dificultando sua respiração. Eu falo. Sentindo que Shin Sukihara estava falando sério, ele tirou do baú um manual antigo e esfarrapado. Os 3 caracteres maiores diziam, Templo do Punho Imperial. Obrigado. Shin Sukihara pegou o manual com um leve sorriso e o guardou. Então, torceu o pescoço do artista marcial com força, matando-o instantaneamente. O homem morreu com os olhos arregalados, encarando Shin Sukihara como se estivesse confuso mesmo na morte. Capítulo 164. Já pensei nisso. Shin Sukihara sorriu levemente falando sozinho, como se estivesse explicando. Ele disse que consideraria, mas nunca prometeu deixar a outra pessoa ir. Não era mentira. Minnie também parecia ter sobrevivido a uma calamidade. Batendo no peito, ela sabia que estaria em perigo se Shin Sukihara não tivesse falado naquele momento. Shin Sukihara, obrigado. Depois de hesitar por um momento, embora Minnie se sentisse um pouco envergonhada e tímida, ela ainda expressou sua gratidão. Depois de ler a obra original, qualquer um saberia o quão difícil foi para ela, dada sua personalidade, dizer tal coisa. Eu não prometi a Najenda que te protegeria? Não pense demais. Shin Sukihara não conseguiu evitar beliscar as bochechas fofas de Minnie. É só por causa da Najenda. A minha murmurou suavemente, mas sua voz era muito baixa. Com a audição de Shin Sukihara, ele a ouviu claramente. Mesmo sem as instruções de Najenda, eu ainda protegeria você, disse Shin Sukihara seriamente. Inicialmente abatida, o rosto de Minnie ficou vermelho instantaneamente. Ela rapidamente empurrou Shin Sukihara para longe dela e começou a fazer um estardalhaço. Que bobagem você está falando? Os dois brincaram e finalmente retornaram ao acampamento Nighthide. Todos os outros também haviam concluído suas tarefas com perfeição. Os 5 mercenários contratados por local eram apenas medíocres no Templo do Punho Imperial e não eram fortes o suficiente para lutar contra os portadores das armas imperiais. Então, a equipe Nighthide completou a missão facilmente. O moral do Nighthide tem aumentado ultimamente. Essa é a nova missão? Shin Sukihara olhou para a lista de missões que Najenda lhe deu. Sim, o alvo desta vez é apenas uma pessoa, mas ele não é simples. Tenha cuidado, disse Najenda, embora reconhecesse a força de Shin Sukihara. Quanto mais forte alguém é, mais fácil é se tornar complacente e cometer erros. Então ela o lembrou mais uma vez. Não se preocupe. Shin Sukihara assentiu, reconhecendo a pessoa na foto como Zanku. Esta missão não é adequada para Minnie participar, então deixe Shelley e Akami trabalharem com você. Tudo bem? Najenda acrescentou. Siga os arranjos da organização. Shin Sukihara deu de ombros. Capital Imperial, noite. Para esta missão, Nighthide passou muito tempo se preparando e até mesmo vazou deliberadamente algumas informações sobre si mesmo para atrair o alvo. Não disseram que o alvo já havia notado o ataque noturno? Por que ainda não apareceram? De acordo com o acordo, Zanku deveria ser atraído para esta praça. Shin Sukihara olhou em volta, mas não viu ninguém. Shelley e Akami estavam mais concentrados, esperando pacientemente o alvo aparecer, prendendo a respiração. Shin Sukihara. De repente, Shin Sukihara ouviu um chamado suave. Ele ficou ligeiramente atordoado e olhou na direção do som. Viu uma garota bonita, de pele branca como a neve e rabos de cavalo dourados, com destaque para suas orelhas de elfo, vestida com um vestido formal branco. Lia, por que você está aqui? Shin Sukihara ficou hipnotizado pela beleza da mulher. Lia estava realmente linda com essa roupa. Lia não respondeu, mas lentamente começou a tirar o vestido na frente de Shin Sukihara, como uma tentadora maçã venenosa. No momento em que Shin Sukihara ficou cada vez mais animado, ele estremeceu de repente. Além dele, ninguém conseguia determinar as coordenadas entre os dois mundos, nem abrir o canal dimensional. Lia não deveria estar aqui. Quem é você? Shin Sukihara respirou fundo e rapidamente percebeu que era uma ilusão. Mas era muito realista, ele quase foi enganado. Lia aproximou-se dele e estendeu a mão lentamente. No momento em que suas mãos estavam prestes a tocar Shin Sukihara, ele balançou Jormungandr sem hesitar. Clang! Ouviu-se o som de metal colidindo. Lia recuou rapidamente, sua expressão facial não mais gentil, mas gradualmente se tornando feroz. O cenário ao redor mudou. Hehehe, garoto, você realmente viu através da minha ilusão. Realmente impressionante, digno de ser do Nighthide. A figura surgiu. Era Zanku. O que mais chamava a atenção era o símbolo do olho, do tamanho de um punho, em sua testa. Shin Sukihara olhou ao redor. Shelley e Akami também pareciam estar presos na ilusão. Felizmente, o primeiro alvo de Zanku era ele mesmo, então os dois estavam temporariamente seguros. Mas mesmo que você consiga ver através da minha ilusão, hoje é o dia em que você morre. Zanku bufou e sacou 2 lâminas afiadas. Sua identidade anterior era a de um carrasco que havia matado pessoalmente inúmeras pessoas. Seu corpo estava repleto de energia tangível da morte. Enquanto suas palavras saíam, ele investiu contra Shin Sukihara. Shin Sukihara conhecia as habilidades especiais de Zanku. Suas armas imperiais eram funcionais, chamadas de espectador, e possuíam 5 habilidades: perspicácia, visão de longo alcance, visão clara, previsão e visão ilusória. Ele também queria tentar e usou Jormungandr para enfrentar o adversário. Clong, clong, clong. Com o choque de metais, em poucos minutos os dois trocaram mais de 1 dúzia de golpes. Garoto arrogante, ainda me testando. Quando eu cortar sua cabeça, espero que não se arrependa. Zanku podia ver os pensamentos de Shin Sukihara. No entanto, saber das atividades psicológicas da outra parte só o fazia se sentir menosprezado, tornando seus ataques ainda mais ferozes.
Então é assim que se sente quando alguém lê os próprios pensamentos? É estranho. O que quer que eu pense, a outra parte sabe. Shin Tsukiara murmurou lentamente, aumentando repentinamente a força sobre Jurmungandrer, empurrando seu oponente para trás vários metros. Enquanto suas palavras saíam, ele revelou um sorriso zombeteiro. Odeio quando as pessoas bisbilhotam meus pensamentos. Diga-me, o que você vê agora? Shin Tsukiara perguntou lentamente. Ao ouvir isso, Zanku franziu a testa, sentindo que algo estava errado, mas ele não se assustou com Shin Tsukiara e continuou a usar o poder de suas armas imperiais. As 5 habilidades da visão, espiando a mente de Shin Tsukiara. Isso é impossível. Uma cena infernal surgiu nos olhos de Zanku, mostrando o próximo movimento de Shin Tsukiara. Pare de blefar. Não existe arma imperial igual no mundo. Você acha que consegue me assustar assim? Zanku rugiu com raiva, sua intenção de matar aumentando. Ele acenou com sua arma e avançou em direção a Shin Tsukiara. Então, como você quiser. Shin Tsukiara balançou Jurmungandrer lentamente. A temperatura ao redor dele subiu repentinamente, evaporando a umidade do ar e formando névoa. Shin Tsukiara balançou sua espada lentamente. Junto com ela surgiram chamas altíssimas. Uma aura de espada tangível irrompeu, espalhando-se por todo o caminho. O chão estava coberto de lava fervente, partindo a terra em duas. Bom, Zanku não teve tempo de gritar. Sua figura já estava envolta em lava e chamas. A pressão esmagadora da espada o separou. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 165. A figura de Zanku foi destruída pelas chamas e pela pressão da espada. O poder das armas imperiais, espectador, também desapareceu temporariamente. Sheel e Akami se recuperaram da ilusão. Assim que acordaram, testemunharam uma cena que lembrava o fim do mundo. Shin Tsukiara deu um passo à frente, e do cadáver quase irreconhecível de Zanku, ele também obteve as armas imperiais em formato de olho. Vamos! Shin Tsukiara lembrou, com tanta comoção, temo que muitos guardas estarão aqui em breve. Akami assentiu, mas Sheel parecia um pouco desanimada. Todos saíram às pressas. Não demorou muito para que os guardas cercassem o local, mas os 3 já haviam escapado antes. O que houve, Sheel? Shin Tsukiara naturalmente percebeu que Sheel não estava nada bem. Ainda não consigo fazer nada direito, não ajudei em nada. Sheel abaixou a cabeça, segurando o brasão imperial nas mãos, e disse: Não diga isso. No meu coração, Sheel é muito capaz. Shin Tsukiara estendeu a mão e afagou a cabeça de Sheel. Sheel ficou surpresa por um momento, seu rosto ligeiramente vermelho, mas ela se sentiu muito melhor, permitindo que Shin Tsukiara acariciasse sua cabeça, tão dócil quanto um gato. Na base Nighthide, Najenda também ouviu falar sobre o processo desta missão. Olhando para os desavisados Sheel e Akami, ela os criticou severamente. Esses 2 são veteranos do Nighthide há muito tempo, e depois de tantas missões, ainda assim caíram na armadilha do inimigo. Desta vez, se Shin Tsukiara não tivesse intervindo, as consequências teriam sido inimagináveis. Najenda, espero que você possa confiar as armas imperiais a mim para guardá-las em segurança. Shin Tsukiara, que estava em silêncio, falou de repente. Por quê? Logicamente, cada pessoa só pode usar uma arma imperial. Shin Tsukiara, você já não tem o Jurmungandrer? Najenda franziu a testa. Um poderoso artefato imperial poderia aumentar significativamente o poder de combate do exército revolucionário, e ela, naturalmente, não queria desperdiçá-lo. Tenho meus próprios planos, mas garanto que tudo o que faço também é para derrubar esse império decadente. Shin Tsukiara não explicou muita coisa. Najenda e Shin Tsukiara se encararam por um tempo antes de Najenda finalmente desistir. Minha mãe reuniu coragem e puxou a bainha das roupas de Najenda. Najenda, Shin Tsukiara não nos fará mal. Tudo bem, mas Shin Tsukiara, espero que você possa nos explicar antes. Najenda suspirou, mas concordou com a cabeça. Shin Tsukiara pensou consigo mesmo. Se eu lhe contar agora, você estaria disposto a se juntar a mim no Nighthide? As armas imperiais deste mundo possuem diversas habilidades. A criação de cada artefato requer 3 condições. Primeiro, materiais de espécies lendárias super perigosas como dragões, bestas mágicas e tipos perigosos. Segundo, metais raros como o oricalco. Terceiro, o alto nível de habilidade dos artesãos de mais alto nível convocados do mundo todo, incluindo muitas artes arcanas perdidas. Neste mundo, 48 armas imperiais foram criadas, equivalentes a 48 bestas mágicas do tipo soldado. Entre elas estão armas imperiais capazes de repelir milhares de inimigos, com poder de combate comparável ao de uma bomba nuclear. Entretanto, para evitar o uso indevido das armas imperiais, elas têm restrições significativas. O uso das armas imperiais é muito restrito. Somente aqueles escolhidos pelo artefato podem usá-lo. Além disso, cada usuário só pode usar uma arma imperial. Por exemplo, o brasão imperial de Akami mata com um único golpe. Se alguém for cortado por esta lâmina amaldiçoada, o ferimento será envenenado e morrerá rapidamente. Não há antídoto. As armas imperiais de Bula, com o espírito malévolo anexado, são feitas da perigosa espécie de dragão tirano. Ao ser invocada, uma armadura resistente se projeta automaticamente, aprimorando as habilidades do portador. Estas armas imperiais, com uma defesa semelhante a uma parede de ferro, são equipadas com uma arma suplementar Neutote. As armas imperiais de Leone, chamadas de transformação do Rei Besta, são do tipo cinto.
Elas permitem que o usuário se transforme em uma fera, aumentando drasticamente suas habilidades físicas. O olfato também é aprimorado, permitindo que o usuário rastreie inimigos. Sua técnica especial, o leão nunca morre, aprimora as habilidades de cura do usuário. Mesmo que membros sejam decepados ou olhos sejam arrancados, eles podem estancar o sangramento e se reconectar. A arma imperial de Sheel, chamada Êxtase, é do tipo tesoura. Ela pode cortar qualquer coisa no mundo. Devido à sua alta dureza, também pode ser usada para defesa e pode emitir uma luz ofuscante de longo alcance como distração. O brasão imperial de Najenda, chamado Suzano, é do tipo biológico. Parece humano e possui habilidades de combate altíssimas. A arma imperial de Lubok, cauda cruzada, é do tipo fio. Ela pode se espalhar para criar armadilhas ou barreiras para detectar inimigos, além de ter a capacidade de restringir e cortar. Seus fios são feitos de pelos de uma espécie lendária e super perigosa que dizem viver nas nuvens sobre o Mar Oriental. Eles não são apenas fortes, mas também extremamente afiados. Há também o armas imperiais de Mini, o Punkin, o Spectator de Zanku e assim por diante. E Shinsukiara, por possuir o sistema, pode ser diretamente imune às restrições das armas imperiais. Ao entrar em seu quarto, Shinsukiara sacou o espectador de armas imperial. Um poder arcano surgiu de repente. Uma arma supostamente feita de espécies super perigosas, sob esse poder, transformou-se em uma mancha de água líquida e gradualmente se fundiu com seu corpo. Num instante, ele sentiu uma nova onda de poder dentro dele. As 5 visões: percepção de todas as pistas, observação de objetos distantes, visão através de objetos isolados, percepção do futuro e capacidade de afetar ilusões. Essas 5 habilidades, embora não representem um grande aumento no poder de combate, são exatamente o que Shinsukiara mais precisa agora. Ufa! Shinsukiara soltou um suspiro pesado. O poder do espectador é realmente bom, mas sua aparência na obra original é simplesmente feia demais. Felizmente, o método de integração do sistema é diferente, fundindo esse poder diretamente nele mesmo. Caso contrário, ele teria que reconsiderar se usaria ou não esse poder. Em suas mãos agora, ele também tem as armas imperiais do General Budo, Adramelesh, que podem manipular trovões e relâmpagos. No entanto, seu controle sobre relâmpagos não chega nem perto do controle de Esgiate sobre gelo, então estas armas imperiais são um tanto redundantes. Portanto, Shinsukiara não integrou esta arma imperial. Para ele, o poder desta arma imperial não proporciona nenhum aprimoramento real. Talvez essas armas imperiais possam ser usadas para aumentar a força de seus subordinados. Ele deveria testar o poder dessas armas imperiais primeiro. Enquanto Shinsukiara pensava nisso, fechou os olhos lentamente. Ao abri-los, havia um brilho fraco em suas pupilas. As paredes eram vistas através do seu olhar, como se fossem inexistentes. Essa é a capacidade de penetração do Spectator. Ele instintivamente olhou para cima e ficou repentinamente atordoado. Acima de Shinsukiara ficava o quarto de Sheel. Um calor subiu à ponta do seu nariz, e ele quase não conseguiu conter o sangramento nasal. Capítulo 166. Enquanto Sheel se preparava para se despir e tomar um banho, ela parou de repente e seu movimento para tirar a calcinha diminuiu meio segundo. Participando do Nighthawk por muitos anos, seu estado de alerta era extraordinário. As bochechas de Sheel ficaram vermelhas como se ela tivesse pensado em algo, mas ela continuou seu movimento como se não tivesse consciência disso. Em seu coração, Shinsukiara recitou o mantra da grande compaixão e rapidamente desviou o olhar, retraindo sua capacidade de ver tudo. Ele não esperava que Sheel tivesse uma figura tão bonita. Inconscientemente, o olhar de Shinsukiara se voltou para outra sala, mas ele encontrou o olhar de Mini. Ela já havia erguido sua abóbora. Shinsukiara. A minha cerrou os dentes. A abóbora elevou seu cano e um raio de luz disparou. Ele realmente havia sido descoberto. Suas palhaçadas acabaram sendo interrompidas por uma Leone cansada, que vestida apenas com roupas íntimas, saiu correndo. Ela deu um soco em Shinsukiara e Mini. Ambos ficaram quietos e voltaram para seus quartos para dormir. No dia seguinte, não havia missões de ataque noturno programadas. Najenda deu a Shinsukiara uma nova tarefa e também lhe pediu que treinasse outros como Akami. Sob o treinamento de Shinsukiara, o progresso de Mini era evidente. Em campo aberto do lado de fora da base de ataque noturno, Akami e Shinsukiara se encararam. Akami segurava uma lâmina mortal, pronta para dar tudo de si, enquanto Shinsukiara havia apenas pegado emprestada uma faca longa de bula. Ninguém achou esse duelo injusto, afinal, a força de Shinsukiara era bem conhecida. Shinsukiara, tenha cuidado. Se você for atingido pela lâmina encantada de Akami, as consequências serão severas, Sheel alertou, preocupada, de lado. Não se preocupe. Leone deu um tapinha despreocupado no ombro de Sheel. No entanto, Akami em campo estava bastante nervosa. Shinsukiara permaneceu imóvel languidamente, parecendo cheia de falhas. Mas quando se preparou para atacar, parecia que não havia nenhuma falha. Mas se eles continuassem nesse impasse, não seria uma solução. Tome cuidado. Akami deu um lembrete e decidiu tomar a iniciativa de atacar. Ela avançou num piscar de olhos, concentrando-se em Shinsukiara, observando cada movimento seu. Shinsukiara, por outro lado, levantou lentamente a mão e bloqueou precisamente o ataque dela. Seus ataques se entrelaçavam constantemente. Surpreendentemente, cada movimento de Akami parecia ter sido previsto por Shinsukiara, que os bloqueava com precisão. Shinsukiara também aproveitou a oportunidade para se familiarizar com a habilidade Visão do Futuro que tudo vê, que é um pouco semelhante ao Haki de observação do mundo de One Piece, especialmente sua versão avançada. O Haki de observação avançado pode prever brevemente o futuro. Agarre-se, agarre-se, agarre-se. O som de armas se chocando era incessante.
As figuras de Shin Sukihara e Akame se cruzavam sem parar. Por fim, Shin Sukihara usou o reflexo de sua arma para brilhar nos olhos de Akame, atrasando o movimento da espada dela em meio segundo. Então, com um passo à frente, Shin Sukihara desviou o golpe letal da mão de Akame. A batalha havia terminado. Nada mal julgando pela sua habilidade com a espada. Akame, não consigo encontrar nenhuma falha, elogiou Shin Sukihara, erguendo levemente as sobrancelhas. Akame olhou para Shin Sukihara sem expressão. Se você venceu tão facilmente, não há realmente nenhum problema com minha habilidade com a espada? Estou dizendo a verdade. Shin Sukihara deu de ombros. Se ele não tivesse usado a habilidade Visão do Futuro que tudo vê, ele não teria vencido tão facilmente. Mas em termos de resistência e força, você precisa de mais treinamento, acrescentou Shin Sukihara. Akame assentiu com sinceridade. A força de Shin Sukihara já era reconhecida como a mais forte da base Night Ride. Quaisquer problemas que ele apontasse eram geralmente cruciais. É a sua vez, Leone. Shin Sukihara olhou para Leone, que estava assistindo a batalha, e fez um sinal para ela. Leone, já ansiosa, saltou para frente, batendo os punhos na frente do peito. Devido à força, seu peito arfava. Cheel, junte-se a mim. Leone ativou diretamente a transformação do Rei das Feras, assumindo a forma meio fera. Ela não estaria cegamente confiante. A força de Shin Sukihara era bem conhecida, então ela convidou Cheel diretamente para se juntar a ela. Ok. Cheel concordou timidamente e pegou a lâmina que pode cortar tudo. Shin Sukihara, olhando para aquela grande tesoura, sentiu um arrepio lá embaixo. Enquanto isso, no norte, o que antes era uma cidade-fortaleza da qual as tribos alienígenas se orgulhavam havia se transformado em uma cidade gelada. Era uma cidade coberta por ventos fortes e neve. Lá dentro, havia enormes blocos de gelo e, ao olhar mais de perto, percebi que eram cadáveres. Nas ruas cobertas de neve havia corpos pendurados por cordas com um leve cheiro de sangue no ar. Não muito longe dali, havia um grande exército bem organizado, estranhamente silencioso e exalando uma aura de desolação. No trono alto, Ejiate segurava uma corrente de ferro. Seu pé direito repousava sobre o esquerdo, e à sua frente estava um homem vestido com uma armadura deslumbrante que cintilava friamente, ajoelhado e implorando por misericórdia. Toda a aparência de realeza havia sido perdida. Ao lado estava uma garota vestida com um traje de marinheiro preto, segurando uma lâmina e com um saco de salgadinhos nos braços, observando friamente tudo acontecer. Eu não esperava que este fosse o herói do norte. Um oficial próximo disse com o maior respeito. Em apenas um instante, ela derrotou as tribos alienígenas do norte. Realmente merecedora do título de General Ejiate. É chato. Arrastem-no embora, e matem-no. Depois de lidar com as tribos do norte, Ejiate usou métodos implacáveis e exterminou todas as 40 tribos de alienígenas do norte. Finalmente pronto. Você já deve estar me esperando na cidade imperial. Não posso esperar mais. Ejiate semicerrou os olhos, cheios de afeto e ternura. Se outros policiais vissem aquela expressão, sem dúvida ficariam apavorados. Ultimamente, Shin Sukihara tem passado quase todos os dias em um sonho tranquilo. Com o poder de espectador, ficou muito mais fácil para ele conquistar as garotas. No entanto, Shin Sukihara conseguiu manter uma boa distância e até agora não tentou nenhum relacionamento sério. Logo, o Night Rider recebeu uma nova missão. Desta vez, o alvo é um nobre líder do Império. Ele acumulou vastos recursos vendendo medicamentos falsificados e de baixa qualidade. Ele também é corrupto, aceitando propinas, o que causa ressentimento generalizado. Este nobre tem muitos hábitos estranhos. Usando seu poder, ele prendia arbitrariamente as filhas do povo sob falsos pretextos, tratando-as como gado. Ele é realmente uma fera desprovida de humanidade. Não, chamá-lo de animal é um insulto aos animais. Esta missão é mais complexa porque o alvo é muito cauteloso, o que torna difícil encontrar uma oportunidade. Portanto, eles precisam cooperar e dividir as tarefas. Após discussões, foi decidido que Shin Sukihara e o Leone trabalhariam juntos, enquanto os demais agiriam separadamente para distrair os guardas. Capítulo 167. Esta é a primeira vez que Shin Sukihara se junta a Leone. Leone é na verdade uma garota das favelas da capital imperial, então, de certa forma, o local desta missão também é sua cidade natal. Ao lado desta favela fica o maior distrito da luz vermelha da capital imperial. Eles são separados apenas por um muro, mas o forte contraste entre os dois cria uma disparidade dramática. Tudo aqui parece constantemente lembrar e provocar Leone, questionando por que há uma diferença tão grande dentro da mesma região. De um lado, as pessoas vivem no inferno, do outro no céu. O nobre alvo de sua missão construiu vários bordéis nesta favela, porque a mão de obra é barata aqui. Muitas jovens sem opções acabam sucumbendo à escuridão. Então, mesmo que o lugar esteja decadente, é um local favorito de alguns altos funcionários e comerciantes ricos. À noite, a favela da capital imperial se transforma em uma rua florida. Esta rua está um pouco mais limpa e organizada. Pessoas de todas as classes sociais, mendigos, comerciantes, guarda-costas circulam por ali. Ambos os lados da rua estão repletos de hotéis e bordéis. Mulheres ficam nas entradas, algumas com cachimbos na boca, acenando com lenços e acenando preguiçosamente para potenciais clientes. O papel principal de Shin Sukihara dessa vez é fornecer suporte. Legenda não quer que os membros do ataque noturno dependam muito do poder de Shin Sukihara, temendo que eles percam a capacidade de se defenderem sozinhos, colocando suas vidas em risco. Hehe, vamos começar o show.
Parado na entrada da Rua das Flores, Leone deu uma risada calorosa, dando um tapinha no ombro de Shin Sukihara. Observe e aprenda. Com isso, Leone cerrou os punhos contra o peito, ativando o poder de sua arma imperial, transformando-se no Rei Leão. Um brilho amarelo brilhou e por um instante, a imagem de um leão feroz surgiu em seu peito, depois desapareceu. Marcas semelhantes a listras de tigre surgiram em suas bochechas e garras afiadas surgiram de suas mãos. Mas nada disso tirava sua beleza. Era uma beleza selvagem. Agora transformado no Rei Leão, a velocidade e a força de Leone aumentaram consideravelmente. Ela correu entre os telhados, chegando finalmente ao topo de um prédio alto, levantando silenciosamente uma tábua de madeira. Dentro da sala havia pessoas acompanhadas de vários ruídos. Sua vadia sem vergonha. Havia 2 homens na sala. Um deles agarrava com força o cabelo de uma garota. A garota, bastante atraente, estava sendo imobilizada pelo homem. O outro homem segurava uma seringa com um sorriso malicioso no rosto, enquanto estava prestes a injetar na garota uma substância desconhecida. Sirva-me bem, faça-me feliz e você receberá a dose que lhe prometi. Mas a garota parecia claramente confusa, sem prestar atenção na conversa entre os 2 homens. De repente, o homem com a seringa notou uma mulher ao seu lado que havia sofrido uma overdose e estava inconsciente. Seus olhos estavam revirados, seu corpo se contraía e ela até começou a espumar pela boca. Chefe, acho que ela pode estar morta. O outro homem, que ainda estava ocupado, parou por um instante. Olhou para a mulher com desdém e depois desviou o olhar. Se ela está morta, ela está morta. Há muitas mulheres como ela nas favelas. O outro homem concordou com a cabeça. Irmão, nosso estoque de drogas parece estar acabando. Talvez precisemos discutir isso com o Lord Shibu. Dengue. Leona não conseguia mais se conter. A conversa entre os 2 homens a enchia de raiva. Com um barulho alto, Leona atravessou o telhado, caindo no chão, e disse friamente, seus animais, o inferno é onde vocês pertencem. Há um intruso. A comoção repentina assustou o homem que ainda estava ocupado fazendo-o estremecer de medo. Alguém derrube-os. Os guardas do bordel reagiram rapidamente. Não se tratava apenas de um bordel, era também um lugar onde o nobre vendia drogas, uma fonte significativa de renda. Então a segurança era reforçada. Um grupo de guardas vestidos de preto irrompeu pela porta. Mas antes que pudessem agir, Leona, ativando seus poderes de ferramenta imperiais, avançou. Seu estilo de combate retornou ao seu estado primitivo, confiando inteiramente no instinto. Como uma chita, ela disparou entre eles, e num piscar de olhos, cortou vários homens em pedaços. O guarda-líder ficou surpreso. Quando estava prestes a sacar a arma e mirar em Leona, ela a chutou para longe, entortando o cano de metal no processo. Então ela o chutou do telhado, fazendo cair do prédio de 5 ou 6 andares. Droga, é um dos Night Raiders. Correr. Alguém reconheceu o brasão imperial transformado do Rei das Feras em Leone. Essa também é uma característica muito marcante do Night Raid, impossível de esconder. Eles foram contratados apenas para fazer um trabalho, sem intenção de perder a vida. Ao ver Leone matar sem esforço mais de uma dúzia de homens, os guarda-costas que chegavam ficaram assustados e se espalharam em todas as direções. Mas essas pessoas, confiando no privilégio daquele nobre, frequentemente agiam como cúmplices de suas atrocidades. Cada ato deles era suficiente para justificar suas mortes centenas de vezes. Leone, é claro, não seria indulgente. Ela saltou para frente, usando as mãos e os pés, alcançando o grupo em poucos passos. Em um instante, ela derrubou um dos guarda-costas, acertando violentamente a nuca dele com um único golpe. Depois de lidar com todos os guarda-costas, Leone deu um tapa apressado na testa, quase se esquecendo do principal culpado, o homem que estava tratando de negócios na sala mais cedo. Ela correu de volta para a sala, que agora estava vazia, exceto pelos corpos no chão e várias garotas aterrorizadas, amontoadas, com as cabeças baixas em silêncio. Ei, você está livre agora. Corra. Leone instruiu antes de partir às pressas. Se sua negligência levasse ao fracasso da missão e alertasse o inimigo, seria um erro imperdoável de sua parte. Felizmente, ela seguiu o cheiro do último e encontrou Shin Sukihara em um beco estreito. Shin Sukihara vestia um traje nobre, magnífico e elegante. Se não estivesse em um beco tão apertado e bagunçado, pareceria um príncipe da capital imperial. Ele segurava um homem pelo colarinho, cujo pescoço já estava quebrado e balançava, quase sem apoio. Eu cuidei disso para você. Você foi um pouco descuidado. Shin Sukihara comentou. Leone deu um suspiro de alívio e então baixou a guarda, grata por a missão não ter sido comprometida. Ela caminhou casualmente até Shin Sukihara e passou o braço em volta dos ombros, sem se importar com a familiaridade. Capítulo 168. Mas aquele nobre não está aqui. Parece que ele tem sido cauteloso demais. Leone suspirou. Embora tivessem destruído o laboratório de alquimia, inimigo não haviam capturado o alvo, o que era bastante lamentável. Shin Sukihara ergueu uma sobrancelha, lembrando-se das palavras de Leone, e conteve a agitação que Leone provocava. Se não fosse por outros motivos, ele teria aproveitado a oportunidade para lhe dar uma lição. Vou dar uma olhada no meu. Com um comando, Shin Sukihara bateu o pé e sua figura instantaneamente disparou para o céu. Eles agiram separadamente, ele e Leone estavam vigiando um bordel na favela, enquanto Minnie e Sheele patrulhavam a mansão do nobre. O ideal seria esperar o alvo aparecer antes de agir, mas Leone, impaciente como estava, não suportava os rostos feios daqueles homens. Enquanto isso, nas ruas da capital, Minnie e Sheele estavam escapando rapidamente.
Eles haviam completado sua missão com sucesso, mas logo foram perseguidos pela Guarda Imperial. Eles não queriam se envolver com eles. Ou, para ser mais preciso, a Nighthawk e a Guarda Imperial eram rivais de longa data, tendo se enfrentado inúmeras vezes e conheciam bem as táticas um do outro. Então Minnie e Sheely não levaram essa perseguição muito a sério. Acreditavam que dando algumas voltas pela capital, poderiam se livrar dessas moscas incomodas. Aquele nobre realmente foi cauteloso, desperdiçando muito do nosso tempo. Minnie reclamou. Como não conseguiam encontrar uma oportunidade para atacar, tiveram que mudar o plano. Sheely causou comoção e, em meio ao caos, Minnie atirou matando o nobre. Mas, devido ao barulho que Sheely fez, a Guarda Imperial foi alertada, levando à situação atual. Ser capaz de eliminar o alvo com sucesso já é o melhor resultado. Sheely confortou Minnie com um sorriso. Os sons dos passos da Guarda Imperial estavam desaparecendo. Parecia que eles os haviam perdido. Hehe, essas moscas irritantes acharam que poderiam me pegar. O meu sorriu triunfante. Ambos estavam sem fôlego e encostados num poste de luz na praça para descansar. Tome cuidado. No entanto, quando sua voz diminuiu, Sheely sentiu que algo estava errado e gritou. Ela imediatamente derrubou Minnie no chão. No momento seguinte, um míssil passou zunindo acima de suas cabeças e atingiu diretamente uma parede próxima. Com uma forte explosão, a parede desabou. Sempre tão cuidadosos, ratos de esgoto. Surgiram as figuras de duas pessoas emboscadas. Era uma figura loira, vestindo o uniforme da Guarda Imperial. A aparência da mulher loira era bastante delicada, mas pelo seu tom de voz, era possível perceber que ela guardava um profundo ressentimento em relação ao Nighthawk. Minnie e Sheely olharam para a pessoa que apareceu de repente, ambas franzindo a testa e ficando vigilantes. Essa pessoa não parecia tão simples assim, mas a loira não se importou com a reação deles. Ela tirou 2 cartazes de procurados do peito e começou a compará-los lentamente com as 2 pessoas à sua frente. Sim, eles são exatamente como nas fotos. Está confirmado que são membros do Nighthawk, Sheely e Minnie. A garota loira parecia estar se esforçando para suprimir a excitação em sua voz, como se uma fera faminta há muito tempo tivesse encontrado sua presa. Finalmente peguei vocês 2. Agora posso demonstrar minha justiça. Quando sua voz caiu, a garota loira gritou de repente. Coro. No momento seguinte, um cachorrinho fofo saiu correndo dos arbustos, parecendo adoravelmente fofo. A minha ficou atordoada por um momento, quase rindo alto. Será que o trunfo dessa mulher era apenas um bichinho de estimação fofo? Mas no segundo seguinte, o sorriso de Minnie congelou. Aquele bichinho fofo de repente se expandiu, crescendo rapidamente, transformando-se em um titã gigante parecido com um cachorro. É uma arma imperial, uma transformação de besta mágica, Hecatonqueires. Uma arma imperial biológica com incríveis habilidades regenerativas. Contanto que seu núcleo não seja destruído, ela pode se recuperar de qualquer ferimento. Eu, Seril, vou prendê-lo hoje. Seril, essa garota, é uma usuária de armas imperiais do lado imperial. No entanto, sua personalidade é um tanto distorcida, possivelmente influenciada por seu mestre e pelo exército, tendo sido incutida com muitas crenças desde a infância. Ela tem uma obsessão quase patológica pela chamada justiça, tanto que uma linda jovem se transformou em uma máquina de guerra. No final da história original, ela teve seu corpo inteiro modificado de forma exagerada. Braços, pernas e até mesmo seu cérebro e coração passaram por transformações mecânicas. Tome cuidado. Meu aviso era que seu oponente também era um usuário de armas imperiais. Um confronto entre usuários de armas imperiais poderia facilmente levar à sua queda. Depois de dizer isso, Minnie lançou o primeiro ataque, erguendo sua abóbora. O cano da arma instantaneamente expeliu inúmeras chamas. Uma série de tiros ecoou. Mas Seril não tinha intenção de se esquivar. Seu rosto se distorceu gradualmente e o gigante em forma de cachorro ao seu lado imediatamente correu e ficou na frente dela, com todos os tiros atingindo Coro. Com o poder de fogo da abóbora, qualquer criatura poderia enfrentá-la de frente. Mas a singularidade de Coro era evidente. Rapidamente, seus músculos se recuperaram e ele se recuperou imediatamente. Rugido. Os Hecatonqueiros rugiram, revelando uma boca cheia de dentes afiados, coberta de muco espesso, parecendo extremamente ferozes. Minnie sentiu apenas um lampejo diante dos olhos, e a figura do Hecatonqueiro desapareceu. No instante seguinte, ele apareceu à sua frente, e ela nem teve tempo de reagir. O Hecatonqueiro já havia levantado o braço, lançando uma série de ataques que produziram imagens residuais. Felizmente, Sheely estava sempre ao seu lado. Desde que Shin Sukiara se juntou ao Nighthawk, Sheely e Minnie sempre foram antigos companheiros de equipe. A missão anterior de Sheely era garantir a segurança de Minnie. Dengue. A arma na mão de Sheely, capaz de cortar tudo, colidiu com o braço dos Hecatonqueiros. Sheely podia usar ferramentas imperiais de combate corpo a corpo, e sua força e habilidades físicas eram muito importantes em todo o Nighthawk. Entretanto, sua aparência simples e ingênua sempre fez com que as pessoas subestimassem sua força. Sheely foi capaz até de suprimir o Hecatonqueiro, deixando inúmeros ferimentos nele com suas lâminas afiadas. Mas não importava quão graves fossem os ferimentos, depois de um curto período, os ferimentos do Hecatonqueiro saravam, e ele se levantava novamente para participar da batalha. Não demorou muito para que as forças de Sheely começassem a diminuir e ela começasse a ofegar pesadamente. Seril também se juntou à batalha. Embora não fosse tão exagerada quanto na história original, ela havia modificado seus braços e pernas, com lâminas e armas de fogo que podiam se estender de seus pulsos. Além disso, com seu intenso treinamento diário, ela se aprimorou. Enquanto enredava Minnie, Minnie também sentia dor de cabeça. Se não fosse pelo treinamento que Shin Sukiara deu a Minnie antes, melhorando sua resistência e habilidades físicas, ela poderia já ter sido derrotada por Seril.
Capítulo 169. Ao lado da rua, na pequena floresta, estava escuro como breu, com ventos fortes soprando. Mesmo assim, várias figuras corriam rapidamente para dentro. Bang, bang, bang. O som dos tiros se intensificou e a batalha ficou mais feroz. Sheila e Minnie ficaram chocadas com a garota maluca. O jeito único de lutar de Ceril os deixava com dificuldade para se defender. Durante a luta, Ceril conseguia, inesperadamente, sacar armas de várias partes do corpo, pegando-os de surpresa. Este brasão imperial é um pouco estranho. A minha ofegante estava com um vestido rosa, antes limpo, agora sujo. Até uma parte da manga estava cortada. Para se esquivar do ataque de Ceril, ela quase perdeu um braço. Felizmente, Sheila ajudou na hora certa, resultando apenas em uma manga decepada. Esta criatura, a arma imperial, tem habilidades regenerativas. Precisamos localizar seu núcleo. Caso contrário, se continuarmos assim, acabaremos caindo nas mãos desta louca. Sheila também percebeu que algo estava errado e falou: atenção! Minnie gritou de repente. Antes que Sheila pudesse reagir, a figura gigantesca dos Hecatonqueiros apareceu atrás dela, com seu punho enorme prestes a atacar. Abaixe-se. Ambos agiram em perfeita sincronia. Sem hesitar, Sheila agachou-se rapidamente. O cano da abóbora emitiu uma luz radiante, disparando um raio aterrorizante. Passou raspando os cabelos de Sheila, perfurando instantaneamente o peito do Hecatonqueiro. Este último voou para trás, desabando no chão. No entanto, em apenas algumas respirações, os músculos do Hecatonqueiro começaram a se contrair, visivelmente curando o ferimento em seu peito. Tal ataque não pode matar couro. Ceril não pareceu se importar, falando num tom triunfante. Se não conseguimos lidar com as armas imperiais por enquanto, então eu lido com você. Os olhos de Sheila se estreitaram. Normalmente opacos, agora brilhavam de vigor enquanto ela avançava, empunhando uma tesoura enorme que poderia cortar tudo. Não me subestime. É preciso dizer que Ceril e os Hecatonqueiros, esse tipo de criatura armas imperiais, tinham um alto nível de compatibilidade. Usuários típicos de Teigu ficariam escondidos, com medo de serem detectados. Mas Ceril havia se transformado em um humano mecânico, com uma capacidade de combate quase igual à de usuários comuns de ferramentas. Seria difícil subjugá-la em pouco tempo. Enquanto Ceril falava, ela sacou a arma presa ao seu pulso e enfiou a mão direita na boca de Couro. Depois de Couro mastigar por um momento, quando ela a puxou novamente, uma lâmina saiu de seu pulso. Então ela atacou diretamente Sheila. Couro, subjugue-a primeiro. Ceril instruiu. Sem a proteção de Sheila, Minnie ficou isolado. Ultimamente, Minnie fez progressos significativos em suas técnicas físicas, mas ao enfrentar os Hecatonqueiros, ainda fica aquém em termos de poder. Ela só conseguia se esquivar desajeitadamente. Em um momento de desatenção, ela foi atingida diretamente pelos Hecatonqueiros, que a jogaram para trás e a chocaram contra uma árvore antiga. O impacto foi tão forte que quebrou o centro dos galhos da árvore. A minha cuspiu um bocado de sangue escuro. Os Hecatonqueiros correram em sua direção, com uma expressão de desespero nos olhos. O meu deu um sorriso triste. Desde que ela se tornou uma invasora noturna, quantos assassinos poderiam acabar bem? A minha realmente imaginou uma cena dessas, mas, para ser sincera, ela ainda era jovem e não queria morrer. O pânico brilhou nos olhos de Sheila. Ela empurrou Ceril com força e correu em direção a Minnie, mas já parecia tarde demais. Sheila só conseguiu abrir os braços para proteger Minnie. Não, o meu gritou. No momento crítico, uma aura de espada flamejante irrompeu, derrubando instantaneamente o Hecatonqueiro. Do ombro à cintura, a aura da espada o perfurou, fazendo-o cair no chão, contorcendo-se de dor, com chamas queimando seu ferimento. Antes que Sheila pudesse reagir, alguém a puxou para baixo, e ela se viu no abraço familiar e gentil de um homem. Não faça coisas tolas dessas da próxima vez. A voz levemente irritada de Shin Tsukiara soou. Sheila ficou surpresa e então olhou para o rosto de Shin Tsukiara. Sua felicidade era evidente. Não se preocupe. Agora que estou aqui, você não tem nada a temer. Sheila assentiu inexpressivamente, voltando a ser a garota ingênua que já foi. Com a chegada de Shin Tsukiara, a turbulência em seu coração se acalmou instantaneamente. Seus olhos brilharam de surpresa e afeição. O clichê de um herói salvando uma donzela em perigo sempre pareceu ser a maneira mais direta e eficaz de aumentar o afeto. Shin Tsukiara soltou relutantemente a cintura macia de Sheila, abaixou-se para olhar a expressão magoada de Minnie e bagunçou delicadamente seu cabelo. Por que você está nessa confusão? Na frente dos outros, Minnie sempre parecia forte e corajosa. Mas ao ver Shin Tsukiara, seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente, como se ela estivesse fazendo beicinho ou se comportando de forma mimada. Ela deu um tapinha de leve no ombro de Shin Tsukiara. Por que você chegou tão tarde? Idiota, não toque no meu cabelo. Você estragou meu penteado. Minha culpa, minha culpa. Shin Tsukiara tolerou pacientemente o temperamento de Minnie. Ele entendeu que ela havia acabado de vivenciar o desespero e, de repente, ganhado uma nova perspectiva de vida. A montanha-russa emocional a deixou muito agitada. No entanto, a expressão de Ceril era bem diferente, tendo até mesmo perdido a oportunidade de lançar um ataque naquele momento. Em vez disso, ele parecia extremamente cauteloso, com suor frio escorrendo pela testa. Ela nunca havia passado por uma situação dessas antes. O Hecatonqueiro jazia no chão já fazia algum tempo desde a queda. Seus ferimentos não estavam totalmente curados, seus músculos se contraíam. Assim que alguns ferimentos começaram a cicatrizar, foram imediatamente queimados pelas chamas persistentes. Simplificando, ela ficou assustada com o ataque de Shin Tsukiara antes. Depois do que pareceu uma eternidade, o Hecatonqueiros finalmente se levantou novamente, rugindo para Shin Tsukiara enquanto seus ferimentos estavam completamente curados. Não importa quem você seja, se você se opuser à justiça, você morrerá. Respirando fundo para suprimir o medo no peito, Ceril falou ferozmente.
Shin Tsukihara balançou a cabeça, pesaroso. A mulher parecia bem por fora, mas era psicoticamente obsessiva e parecia ter alguns problemas mentais. Fazê-la trair seu país era uma tarefa praticamente impossível. Seguindo o comando de Seryu, os Hecatonqueiros atacaram diretamente Shin Tsukihara. Ao mesmo tempo, o próprio Seryu atacou pelo flanco, tentando sitiar Shin Tsukihara pelos dois lados. Que pena! Shin Tsukihara balançou a cabeça com pesar, como se estivesse falando sozinho. Ele ergueu lentamente Jurmungandrer, uma longa faca vermelha e flamejante que cortava o ar. Sua temperatura assustadora distorcia o ar ao redor, e uma névoa branca visível subia enquanto grandes quantidades de vapor d'água evaporavam. Tanto Sheel quanto Min estavam protegidos atrás dele. Capítulo 170. Duas garotas pareceram chocadas. Era a primeira vez que elas viam Shin Tsukihara ficando bravo. Rugido. O Hecatonqueires avançou, abrindo sua boca grande e injetada de sangue, tentando engoli-lo inteiro. Shin Tsukihara ergueu sua espada Jurmungandrer bem alto e golpeou decisivamente. Zumbido. Todos os sons ao redor ficaram distorcidos naquele momento, fazendo com que todos se sentissem surdos. O clarão ofuscante forçou Sheel e Min a protegerem os olhos, incapazes de olhar diretamente. A explosão, semelhante a um tornado, engolfou os Hecatonqueiros. Seryu também estava assustada. Sua reação foi um pouco mais lenta, mas em uma fração de segundo, ela recuperou a determinação e enfiou a lâmina no peito de Shin Tsukihara. Entretanto, aos olhos de Shin Tsukihara, seus movimentos eram como câmera lenta, quase nada dignos de nota. Ele simplesmente estendeu a mão, agarrou o pulso dela e com um puxão forte quebrou a lâmina. Shin Tsukihara era um homem que estimava as mulheres, mas não era cegamente devotado. Para uma mulher tão quase impossível, ele não teria piedade. Após apenas golpear com Jurmungandrer, ele o ergueu suavemente, dissolvendo a forma de Seryu. O incêndio florestal se espalhou para as casas distantes, apresentando uma cena semelhante ao inferno, indicando a força daquele único golpe. O alarme da capital soou estridentemente alto. Jurmungandrer, originalmente possuindo o poder de Tatara, já podia liberar lava em alta temperatura. Mais tarde, fundiu-se com a joia do dragão negro e com a terra sagrada do dragão, passou pelo batismo das chamas do dragão. Sua capacidade máxima de temperatura agora era inimaginável. Dizer que continha o poder de um sol não era exagero. Depois de um tempo, as chamas se dissiparam. Entre as cinzas, Shin Tsukihara encontrou o núcleo do Hecatonqueiros, uma bola de carne vermelha do tamanho da palma da mão. Ele não havia se esquecido de sua tarefa sistêmica. Seu golpe anterior foi propositalmente direcionado para longe do ponto vital do gigante. Caso contrário, ele poderia facilmente ter destruído a ferramenta do imperador. Shin Tsukihara casualmente armazenou a bola de carne vermelha em seu espaço do sistema. Ele não estava particularmente interessado nesta ferramenta imperial. Embora o Hecatonqueiro fosse forte, não ajudava muito considerando sua força atual. No entanto, o fato de ser leal e devotado quando usado pode ser útil para suas mulheres no futuro, servindo como guardas. Vamos, Shin Tsukihara. Os guardas da capital serão atraídos pelo fogo em breve. O meu, com o apoio de Sheel, levantou-se trêmulo. Quando Shin Tsukihara estava prestes a concordar, ele hesitou. Vocês dois podem ir na frente, eu tenho motivos para ficar. Ao ouvir isso, Min e Sheel hesitaram. Olharam uma para a outra, mas, lembrando-se de como Shin Tsukihara parecerá oportuna antes, ambas assentiram, optando por acreditar incondicionalmente. Depois que eles saíram, Shin Tsukihara ficou esperando no mesmo lugar. Ela finalmente chegou. Shin Tsukihara murmurou sentindo algum movimento e lentamente olhou para cima. No céu, sobre uma enorme criatura vermelha semelhante a um dragão, havia uma mulher com lindos cabelos longos azul prateados, olhos azuis gelo profundos, feições delicadas e perfeitas, um rosto oval majestoso, pele clara e cristalina, uma figura altiva e uma aura imponente. Ela segurava uma corrente de ferro na mão, voando acima. Essa cena, se testemunhada por outros, aterrorizaria muitos. Eu estava patrulhando esta noite só por impulso, disse a mulher de cabelo azul prateado, despreocupada. Mas não esperava encontrar diversão. Sua voz diminuiu, e a excitação em seus olhos se intensificou. De repente, ela saltou de milhares de metros de altura. Com o estrondo, ela pousou fazendo poeira e fumaça subirem. A mulher de cabelos azul prateado sacou a espada da cintura. Era uma espada longa deslumbrante, azul gelo. O perigo brilhava em seus olhos enquanto ela brandia a espada, limpando toda a poeira ao seu redor. As chamas ao redor também foram dispersadas. Mas quando seus olhos se encontraram, a mulher de cabelos azul prateados pareceu assustada, e então ela entendeu. Então é você. Certo, você é o homem por quem eu comecei a gostar. Faz sentido. O recém-chegado era ninguém menos que Egiat. Shin Tsukihara já havia sentido sua presença, notando que ela havia lidado com as tribos do norte e tinha acabado de retornar à cidade imperial. No momento seguinte, Egiat avançou em sua direção. Numerosos fragmentos de gelo surgiram ao redor de Egiat. Com um aceno de mão, os fragmentos avançaram em direção a Shin Tsukihara. Shin Tsukihara os desviou calmamente, ocasionalmente derrubando espinhos de gelo que não conseguia evitar. De repente, um enorme fragmento de gelo apareceu à sua frente. Era grande demais para desviar, então Shin Tsukihara ergueu sua lâmina e o partiu em dois com um único golpe. Seguindo de perto estava Egiat, com sua espada já em movimento. Shin Tsukihara esquivou-se rapidamente, movendo-se para trás de Egiat e sacando sua lâmina Jurmungandrer. O chão se estilhaçou sob ele. Egiat respondeu ao golpe de fogo de Shin Tsukihara com gelo, mas seu ataque errou o alvo. A batalha se intensificou. A espada veloz de Egiat mirou na cabeça de Shin Tsukihara, mas ele desviou ligeiramente, evitando o golpe. Em seguida, deu uma cambalhota para trás para desviar dos espinhos de gelo que ela disparou com a mão esquerda. Ao aterrissar, ele pisou no chão, causando rachaduras, e então investiu direto contra Egiat com um soco.
Com o estrondo, seu soco atingiu uma parede de gelo que ela formou na frente dela. A parede de gelo desmoronou, e o punho esquerdo de Shin Tsukihara seguiu. Outro soco atingiu a espada de Ejiate, causando uma sensação de dormência em sua mão, quase a fazendo largar a arma. Shin Tsukihara então desferiu um chute para cima. Shin Tsukihara provavelmente entendeu por que Ejiate começou a lutar sem aviso. Um dos motivos pode ter sido sua partida repentina, e outro era para testar o quanto Shin Tsukihara havia progredido. Ao perceber que Shin Tsukihara tinha outros planos, Ejiate ficou furioso. Como ele ousa se conter durante a luta? Bang, bang, bang. Ainda assim, ela era a mulher dele, e ele estava errado desde o começo. Afinal, abandonar alguém logo depois de passar a noite com ela não era justificável. Agora ele se opunha a ela, embora Ejiate não se importasse com a posição de Shin Tsukihara. Shin Tsukihara não conseguia ir com tudo. O poder de Ejiate era forte, mas ela tinha uma falha fatal. Sua habilidade de controlar o gelo era realmente incomparável neste mundo. No entanto, a frieza do gelo que ela controlava não era fria o suficiente. Somente quando ela explodiu com todo o seu poder ela pôde liberar a força da temperatura congelante. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.